comentar com vocês deste vídeo sobre a desastrosa eleição lá na Alemanha, gente. Pavoroso o que fez o eleitorado germânico. E a questão que se coloca é a seguinte: onde está a essência da indignação do povo alemão neste momento? Constatamos claramente que há uma crise de indignação, que juntamente com a estupidez, esta é a palavra, estupidez do eleitorado alemão, podem levar um demagogo ao poder em Berlim. Não vou passar pano, estupidez. Porque um povo tão estudado, né, que em teoria, herdaria aí, enfim, a inteligência, a cultura, né, de gente como Kant, como Marx, como tantos outros, né. Esse pessoal está se remoendo no túmulo, né, se remoendo completamente, depois de deixar uma herança tão absurda, tão rica, tão sensacional, sociólogos, economistas, filósofos, antropólogos, cientistas sociais, tal, enfim, né? O que faz o povo alemão, gente? Mostra que não tem mais nenhuma, que não é danada desse pessoal aí, né? E aí eu vou ficar passando um pano, falar que não são estúpidos, esta é a palavra. Que são todos? Claramente que não. Claramente que não. Mas foi um terror essa eleição. E vejam, não é que eles estão errados, né? Não é que eles demonstram uma crise de indignação, né? Quando eles, por exemplo, promovem ao poder alguém, né, do SDU, né? Não é, enfim, a crise de indignação continua mesmo com a votação expressiva que teve a Alternativa para a Alemanha, o partido dito de extrema direita, né? São muitas questões, são os paradoxos, todas as contradições envolvidas nas decisões, porque parece não haver sentido algum. Parece não haver sentido algum, né, nas decisões, né, do eleitorado alemão, que configurou, né, um percentual de votos para algumas legendas, né, e que vão configurar, né, um tipo de governo que provavelmente vai aprofundar a crise da Alemanha. O futuro é sombrio. Ficou ainda mais sombrio com essa eleição, né, de um conservador, né, provavelmente que vai chegar ao poder, conservador, sionista, tá? Alguém de extrema direita, não assumido, ok? Russófobo até a ossatura, tá? Ultra liberal, gerente de interesses corporativos internacionais, expressão pura da velha e corrosiva arrogância alemã, o que representa o futuro chanceler alemão Friedrich Merz. É tudo isso e é muito mais. Vamos tentar entender? Vamos lá. Antes disso, abraço eterno para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estão em todos os lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Muito obrigado pela gentileza do apoio. Por favor, deixa o like. Antes que você se esqueça, já o faça agora, por favor. Eu peço. Se puder, manda uma contribuição. Se for o caso, aí mande um pix, não valeu demais, fico muito grato por essa generosidade. Se não for o caso, tá tudo muito bem. Tá? Tudo muito bem. Porque a grande ajuda que você entrega para este trabalho aqui é assistindo os vídeos, compartilhando, comentando, deixando os likes, cobrando, exigindo, né? Criticando. Tá? Então, se você realmente puder mandar um pix, muito bem. Se não for o caso, tá tudo muito bem. Tá? Muito obrigado e uma ótima semana para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Ok? Vamos lá, gente. Se a gente olhar para a coalizão de Scholz, né, que venceu a eleição, né, na verdade, a coalizão que estava no poder, né, até novembro de 2024, né, quando houve o rompimento da coalizão, quando o Partido Liberal saiu do governo, né, abrindo caminho para essas eleições que aconteceram neste domingo, tá? A coalizão do Scholz era produto das eleições de 2021, tá? Quando o seu partido, né, o Partido Social Democrata, o SPD, conseguiu vencer as eleições naquela ocasião, conseguiu ficar com uma votação expressiva de 25,74% dos votos, tá? Claramente que precisou compor, né? E a composição foi com o Grünen, né, o Partido dos Verdes, né, que naquela ocasião obtivera 14,75% dos votos, claramente não era suficiente, e também fizeram a composição com os FDPs, né, gente? Que aqui no Brasil essa sigla significa os filhos das mães, daquelas mães que praticam
a mais antiga profissão da história, né? Os FDPs, filhos daquelas mães corajosas que praticam, né, a mais antiga profissão da história. Naquela ocasião, os FDPs, né, ficaram com 11,46%. E aí compuseram o governo dos shows, que entrou em crise no final de 2024, tá? Nesta eleição atual, gente, né, dessas legendas e também o SDU, naquela ocasião, né, ficou com 24,07% dos votos, tá? Ou seja, ficou com poucos votos abaixo aí do partido dos shows, mas não conseguiu a composição que o partido dos shows conseguiu, por isso que o partido dos shows foi ao poder. Dessas legendas todas, né, dessas 3 legendas aí, mais o partido, né, pegar essas 3 principais aí, depois a gente fala dos liberais, né, SDU, o Gröner e também o FDP, né, só o partido dos shows que se afundou com um percentual de votos recebido, né, que foi menor do que o de 2021, tá, bem menor. Os verdes, apesar da queda, seguiram fortes e com popularidade, tá, e o SDU cresceu em relação a 2021, tá, obtendo aí um percentual de votos maior do que obtivera em 2021. Ou seja, os 2 partidos que exerciam críticas, né, e aí no caso juntamente com os liberais, mas esses 2 partidos, SDU e os verdes, que exerciam críticas pesadas ao partido dos shows e exigiam que ele praticasse uma política ainda mais à direita e até nefasta em alguns pontos, tá? Esses 2 partidos conseguiram ficar muito bem nessas eleições. Ambos, né, os verdes e o SDU, queriam, por exemplo, que Scholz intensificasse o apoio à Ucrânia, né, colocando inclusive a Alemanha em uma situação de perigo. Todos, absolutamente todos, criticavam muito ao Scholz e também ao SPD, tá? Que de fato mereceu todas aquelas críticas, né? Fez um governo muito ruim, mas de certa forma, por incrível que pareça, gente, tá? Se a legenda no poder levasse a cabo, né, aquilo que desejava os verdes, né, e o SDU, e assim como também os FDPs, né, a Alemanha estaria numa situação ainda pior do que está neste momento, porque o que eles queriam era algo ainda mais tenebroso do que aquilo que fazia o Scholz, né? Então, gente, qual é, na prática, a essência da indignação do povo alemão? Qual é? Responde para mim aí, né? Há, portanto, aí uma crise de indignação dos alemães, né? Há uma certa crise de indignação dos alemães que se disfarça na mentirosa resposta de provavelmente levar o Friedrich Merz ao poder em Berlim. Merz no poder significa vetar, né? Significa que o público está vetando a permanência no poder dos sociais-democratas do grupo dos Scholz. Então, para evitar a continuidade do SPD dos Scholz, né, que na prática era um governo de direita, né, embora os fascistas do SPD, incluindo o próprio Scholz, né, sejam considerados de centro-esquerda, né, aliás, a mesma observação que se faz em relação aos verdes, né, enfim, para evitar a continuidade da direita, é isso, o partido Scholz, da direita, a direita de fato, para evitar a continuidade da direita no poder, o público alemão elegeu alguém ainda mais à direita. O público alemão colocou no poder partidos ainda mais à direita do que o partido dos Scholz, né? A insatisfação, em tese, era em virtude, a insatisfação do povo alemão, em tese, era em virtude, tá, da gestão de direita, tá, do partido dos Scholz no poder. E para corrigir esse problema, o povo alemão resolveu eleger justamente aqueles que aprofundarão o tipo de gestão de direita praticado pelos Scholz. Inteligente isso, né? Sensacional. Ou seja, parece um bando de adolescente, sabe? Que só pensa em, enfim, não pensa em estudar, só pensa em namorar, ficar em redes sociais, enfim, parece que falta cérebro aqui, né? Impressionante. Vamos ver como ficou a votação e entender um pouco mais isso aí, né? O CDU ficou com 28,52% dos votos. Anteriormente, na eleição de 2021, ficara com 24,07%, ou seja, cresceu. A FD, né, Alternativa para a Alemanha, ficou com 20,8% dos votos, praticamente dobrou aí, né, a sua votação. Em 2021 fora 10,34% dos votos, né. O SPD, Partido Scholz, ficou com 16,41%,
que é a menor votação em mais de 130 anos desse partido, tá? Gröner, o Partido Verde, ficou com 11,61% dos votos. O Die Linke voltou, né? Ficou com 8,77% dos votos, né? O BSW, no partido da Sarah Wagner, ficou com 4,97% dos votos, né? E os filhos da puta, quer dizer, perdão, né? Os filhos, né, das, né, senhoras que praticam a mais antiga profissão da história da humanidade, né? Ficaram com 4,33% dos votos, apresentando uma queda bastante significativa. O FDP, gente, rompeu com o partido de Scholz, né, há pouco tempo, abrindo caminho, portanto, para essa eleição aí que tivemos agora, né? Justamente, eles romperam com o partido de Scholz justamente pelo caráter ultra neoliberal, tá? Enfim, na verdade, romperam, abrindo caminho para essas eleições justamente porque eles apresentavam uma plataforma que era ultra neoliberal, né? E que era materializada no ministro das Finanças, o Christian Lindner, né? E que falava em privatização total, absolutamente de tudo, né? Retirar completamente o apoio do Estado às causas sociais, às reformas sociais, enfim, aos direitos sociais conquistados depois de tanta luta na Alemanha, né? Conquistados historicamente, inclusive, por parte dos trabalhadores, né? Para que os trabalhadores, enfim, não ficassem com vontade de abraçar o que havia na Alemanha Oriental e assim por diante, né? Gente, simplesmente o partido do Lindner, né, o partido do FDP, né, seria o mesmo aqui no meu país, no Brasil, que o Partido Novo, tá? Que praticamente exige o fim do Estado de Direito. Na prática é isso, né? Na prática é isso. Uma vez que o Estado precisa virar um gestor de recursos e interesses privados. Apenas para isso que o Estado tem que servir. Gerir os recursos, interesses privados. O Estado, nessa plataforma do Novo, né, e também dos liberais, ultraliberais lá da Alemanha, né, do FDP, o Estado viraria um instrumento para a apropriação pura e simples de toda a riqueza social, né, para as classes mais abastadas. Ou seja, o Estado funcionaria como uma instituição que tiraria todos os recursos, né, e entregaria para as classes dominantes. É simplesmente isso daí. Pois bem, nem o show, gente, aguentou até o fim do governo essa política nefasta, né, dos FDPs da Alemanha, né? O que fez, né, o público alemão, tá? Ou seja, os liberais faziam crítica porque queria, na verdade, um governo muito mais à direita, tá? Muito mais do que o Scholz conseguia fazer, que era um governo de direita, tá? A ponto de que o FDP saiu do governo, ok? Tá? E assim, o que fez o público alemão, gente? Retirou o acesso ao parlamento, tá? Dos FDPs, que ficaram com 4,33% dos votos, né? Retiraram. Simplesmente, eles não conseguiram chegar a 5%, ficaram fora do parlamento. E a prova de que a indignação da Alemanha, né, dos alemães, ela é falsa, né, ou estúpida, né, ou as duas coisas, está justamente no fato de que o mesmo eleitorado que deu maioria para o SDU, né, do Merz, né, que é um partido que tentará praticar, né, uma política semelhante ao dos liberais. É isso. Ou seja, eles mostram para os liberais que não estava contente. O público alemão mostra para os liberais, para o FDP, que não estava contente com a prática do FDP no governo anterior, na coalizão em que eles estavam presentes do Scholz. O público alemão mostra que não estava satisfeita com os FDPs, né, entregando para essa legenda uma votação de 4,33%, muito menor do que quase 12% que eles conseguiram na eleição anterior de 2021. Então aí a gente vê a indignação, né? Então, em teoria, tem uma indignação aí contra o pessoal ultraliberal do FDP. Só que, ao mesmo tempo, esse pessoal dá a maioria para o SDU, né? Que é um partido que vai tentar praticar uma política semelhante à política que gostaria de praticar e que, de certa forma, praticou o FDP. Entendeu, gente? Que indignação é essa, eu pergunto para vocês? Que indignação é essa
do eleitorado alemão. Vamos pensar aqui, por exemplo, na votação do Link. O Die Linke, que é o partido de esquerda na Alemanha, tá? A votação do Link e também a votação do BSW, que é o partido da Sarah Wagner, né? Por que a esquerda não tem força política na Alemanha? Por que, gente? Dentre outras coisas, porque a esquerda tradicional, representada pelo Die Linke, né, não apresenta um programa convincente e que aponte para mudanças de fato na sociedade, não aponta para o atendimento às necessidades básicas dos trabalhadores e assim por diante. É aquele tipo de governo de esquerda que você olha e fala assim, isso é de esquerda mesmo? É sério que isso é de esquerda? É sério que esse partido aqui é partido dos trabalhadores? É sério que esse partido aqui é PT, partido dos trabalhadores mesmo? Partido voltado para o interesse dos trabalhadores mesmo? É sério isso? Pois bem, é por causa disso que este partido caiu em desgraça na Alemanha, tá? Totalmente, tá? Pois bem, né? Na eleição de 2021, o Link ficou com 4,9% dos votos, gente, perdendo inclusive acesso ao parlamento. Só que dessa vez eles cresceram de 4,9% de 2021 para 8,77% dos votos. Ok? Tá, então eu tô indignado, então eu vou votar na esquerda. Aí eu vou votar na esquerda, no Link, é isso. Que é o partido que expressou toda a decepção do público alemão com a esquerda, que era, na verdade, um partido que praticava muito a política da direita, é isso. E deixaram fora do parlamento o partido da Sarah Wagner, né, entregando para esse partido 4,97% dos votos, deixando-o fora do parlamento. Que indignação é essa? Que leva o público para um tipo de esquerda, que é uma esquerda quase semelhante ao SPD do Scholz. Que indignação é essa? Né? Então, o que leva o público alemão para a esquerda, na verdade, não é um sentimento profundo de indignação. Porque se nós olharmos para o que leva o público a entregar 20,8% dos votos para a alternativa para a Alemanha, a gente vê aí um caminho, de certa forma, um caminho para, né, para a indignação. A indignação está quase se formalizando ali, né? Não está com tudo, mas mostra uma mínima indignação. Não está formalizada, né, totalmente. Por quê? Porque no fim das contas, né, ela não foi total assim, essa indignação, a ponto de colocar a AfD com uma votação maior do que, por exemplo, o CDU. Né? Então aqui, aí quando o público fala, não, eu não quero saber de direita, eu vou votar na esquerda. Aí vota na esquerda que é igual à direita, é isso. Difícil, né? Muito difícil, tá? Bem, a eleição desse senhor, que é sionista, total, tá? É o administrador da BlackRock durante muito tempo, russófobo, como eu disse para vocês. Essa eleição desse senhor é também produto da russofobia lá na Alemanha, em relação à Rússia. Mostra como o público é anti... Porque, veja, o discurso dele o tempo inteiro era pró-Ucrânia. A Rússia é um perigo. A Rússia vai atacar a Alemanha. A Rússia é doente também. É mais um doente. É mais uma liderança doente que chega ao poder. Quando a gente olha para essa liderança que chega ao poder, a gente percebe, vai chegar ao poder, evidentemente, a gente percebe claramente que a crise de lideranças na Alemanha e também na Europa vai continuar. Nessa segunda-feira, o Merz disse que o chanceler de Israel, né, pode visitar tranquilamente a Alemanha, ele garantiu que ele se comprometeu, gente, né, que vai encontrar uma maneira do Netanyahu visitar a Alemanha sem que ele seja preso, apesar da Alemanha, né, assinar, né, pela Corte Internacional de Justiça. Em teoria, a Alemanha tem de entregar os shows. Ele disse que vai arrumar um jeito. Eles já mantiveram uma conversa telefônica depois da eleição, no domingo à noite, né? Ele garantiu, na verdade, que vai receber de forma calorosa o Netanyahu. E ele disse, inclusive, acho um absurdo, olha o que o Merz falou, acho um absurdo que um primeiro-ministro israelense não possa visitar a Alemanha. Palavras do meu amigo, esse primeiro-ministro israelense é um genocida. É um genocida. Então, quando ele fala algo dessa natureza, ele mostra claramente o seu caráter sionista. Foi esse cara que foi, né, que vai ser eleito como o chanceler por causa da eleição feita na Alemanha, por causa da estupidez do público alemão. Que estava cansado aí de um monte de coisa, estava cansado da crise. Veja, a crise que a Alemanha vive hoje, ela tende a ser aprofundada com esse governo. Que ele quer radicalizar. Uma plataforma política do Scholz,
né, que derrotou completamente a Alemanha. Ele quer, veja vocês, ele já disse, inclusive, né, ele falava o tempo inteiro que o Scholz precisava liberar os mísseis de longo alcance Taurus para a Ucrânia. Aqueles, lembra o Storm Shadow, né, que o Reino Unido liberou, né? Também os mísseis ATACMS nos Estados Unidos, que foram liberados pelos Estados Unidos, tal. A Alemanha, né, não liberou os Taurus, mas o Scholz sofreu muito de críticas desse senhor, que ele exigia que o Scholz liberasse esses mísseis para que a Alemanha contribuísse para que a Ucrânia, né, atacasse a profundidade da Rússia. É esse senhor que foi ao poder. Então o público alemão não entendeu ainda que muito da sua crise é em virtude do fim das relações com a Rússia. Não é somente por isso, tá? É também em virtude do problema com a tecnologia. É o problema de que está muito atrasado em relação à China. É importante destacarmos isso. Porque há apenas um tamanho dessa crise ligada ao fim do combustível russo. Há um outro capítulo que é o fato de que a Alemanha ficou muito para trás em relação à China. Mas a fonte energética da Rússia atenuaria muito o problema, daria um tempo para a Alemanha, inclusive. Tá? Então veja, o público alemão não consegue fazer essa leitura, que a vida piorou em virtude do fim dos laços econômicos com a Rússia. Não entendeu nada. Esse povo não entende nada, gente. É inacreditável. Né? Ele disse aí vamos lá, né? Você pode falar assim, na prática esse senhor, vamos lá, para resumir, é a extrema-direita no poder. O que a Alemanha fez foi mandar a extrema-direita no poder, mas a extrema-direita com uma visão muito pior para muitos aspectos que a FDP, perdão, que a AfD, né? Eu não gosto muito desses termos, extrema-direita e tal, mas enfim, se nós olharmos para a plataforma, o que há de complicado na plataforma da alternativa para a Alemanha é principalmente a questão com os imigrantes. Pois bem, esse senhor, ele também não gosta de imigrantes. Ele enviou uma moção não vinculativa no final agora de janeiro para o parlamento que atacava os direitos do imigrante. Para você ter ideia dos direitos do imigrante, veja, aquele imigrante que é tido como refugiado, né, que na verdade ele se configura como refugiado muito dos imigrantes, até para que ele possa ser aceito no país. Há muitos refugiados na Alemanha, ucranianos, tal, enfim. Ele deseja que esse refugiado não trague para o país os seus familiares, não se junte aos seus familiares, que os familiares do refugiado não visite a Alemanha. Então os refugiados que estão na Alemanha, cujos familiares estão na Ucrânia, não vão poder, segundo ele, não, agora ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, não vá para a Alemanha para ficar para que a família seja novamente reconstituída. Na prática, ele está falando o seguinte, está obrigando aquela pessoa a ficar sem seus familiares na Alemanha ou voltar para a Ucrânia. É isso que ele está falando. E na prática, ele está retirando aí a condição de refugiado. É esse senhor. Essa moção foi apoiada pela AfD. Nisso ele se aproxima da AfD. Por quê? Porque ele não é diferente dos membros da AfD. Só que a AfD, pelo menos, tem uma leitura muito mais sofisticada e importante para a Alemanha, na minha opinião, do que esse senhor tem, do que o seu partido tem. A AfD, por exemplo, quer o fim, né, da crise com a Rússia, que é o restabelecimento do Nord Stream, né, que é as relações econômicas de novo com a Rússia, que é o fim total da guerra com a Ucrânia, quer tirar a Alemanha da Europa. Esse senhor não quer nada disso, ele quer o contrário de tudo isso, gente. Impressionante. Há sinais de que a crise vai se aprofundar na Alemanha com a sua gestão. Até porque a composição do governo dele vai ser feita com quem? Provavelmente ele vai precisar compor com o partido do Scholz, que ficou com 16% dos votos. Vai ter que compor com os verdes novamente. Verdes, né? Que eram favoráveis, inclusive, enfim, estavam querendo o fim do mundo, né? O fim do mundo nuclear. Eles que nasceram como partido justamente para pôr fim, né, à energia nuclear, tal, não sei o quê. Os verdes da Alemanha estava fazendo de tudo para que tivéssemos aí uma crise nuclear, a partir daqueles que eles recomendavam que a Ucrânia fizesse, que a Alemanha fizesse, né, que a Ucrânia fizesse com o apoio da Alemanha contra a Rússia, né? Então é uma situação assim, não há indignação na Alemanha. O que a gente chama de indignação, quando a gente olha para a votação da AfD, é falsa essa indignação, né? Porque na verdade, se eles colocassem a AfD no poder, desse um percentual maior para a AfD, por exemplo, aí a gente viria, tá, a indignação é real, mas ao mesmo tempo, veja, ao mesmo tempo que eles não entregam essa votação maior para a AfD, a própria AfD ganha um percentual muito alto por causa
da vontade dos alemães, da disposição dos alemães, né, do entendimento dos alemães que a solução para o seu país é a ultradireita no poder. Tá? Alguns não conseguem diferenciar muito o que é um ou outro, né? Aí acabou valendo muito mais ali a campanha eleitoral, a capacidade do próprio Merz, que é um grande orador, né? A Weidel, Alice Weidel também é, mas ele é muito bom, né? A propaganda e tudo isso. Agora, dificilmente ele vai cumprir com muitas promessas que está falando. Já disse, por exemplo, ele quer, por exemplo, armas na Europa, um exército europeu. Ele quer liderar um exército europeu, ele quer que a Europa reaja em relação aos Estados Unidos. Nisso não está errado, mas é só conversa mole. Na hora que chegar o acosso do Trump, ele vai ceder, né? Ele vai ficar sozinho nessa questão de pressionar os Estados Unidos, porque o Macron já disse que não vai fazer, já deu a entender que não vai fazer isso. O Starmer é um bunda mole, basta ele chegar perto do Trump e o Trump encoxa ele. E aí ele baixa a bolinha dele completamente, tá? É isso, gente. Então, provavelmente não vai cumprir com muitas das suas promessas de campanha. A possibilidade de que a Alemanha entre numa crise ainda maior é muito séria neste momento. E isto vai abrir caminho para o crescimento da FD, que abra caminho também para o crescimento do partido da Sarah Wagenknecht, né, que precisa, na verdade, na minha opinião, também resolver algumas questões ali muito complicadas, tá? Mas que poderia e deveria ter ficado no parlamento, mas ficou com abaixo de 5%. E aí não conseguiu ficar no parlamento, amigos e amigas. Para finalizar, ele já disse, né? Ele já disse, palavras do idiota, do provável chanceler alemão, né? A Alemanha terá que melhorar relações com a Rússia, mas precisa se concentrar no apoio à guerra da Ucrânia. Olha como esse senhor é idiota. Desculpa de novo. Olha como ele é demagogo. Olha como ele quer aprofundar a crise na Alemanha. Ele quer continuar. E aí vem com essa conversa de que precisa ter relações com a Rússia. Ele fala que em algum momento a Rússia e a Alemanha precisam, na verdade, conversar, mas que ele precisa, na verdade, né, continuar apoiando a Ucrânia, tá? A Rússia é, histórica e culturalmente, um Estado europeu. Oh, idiota. Desculpa, gente. É um idiota, né? Um dia surgirá a necessidade de fazer uma tentativa séria de estabelecer um relacionamento com ela, disse aí o Merz, né? Mas completou falando que é necessário apoiar, né, apoiar a Ucrânia, continuar com a guerra para destruir a Rússia, né, e ele pressionava os shows para a liberação dos Taurus. É provável que agora também ele volte com essa conversa de liberação dos mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. Ele quer restabelecer algum dia a relação com a Rússia, mas ele quer continuar atacando a Rússia. Olha o que está dentro da cabeça desse senhor. Foi esse senhor que o povo alemão elegeu, gente. O estúpido eleitorado alemão, e eu não abro mão disso, estúpido eleitorado alemão, elegeu para possível chanceler do seu país. É isso, gente. É isso. Grato pela gentileza de ficar comigo neste enorme vídeo até o final.